Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esperai o Senhor nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então, já sei o tema do meu encontro, já fiz o ver, trabalhei ali bem o ver, né? Então vai chegar um ponto, né, que você vai falar assim, não, o que eu tinha que fazer, né, eu já fiz, né? Eu já apresentei alguma coisa ali para os meus catequizandos e eles já me deram um retorno. Então, a partir desse ponto, né, que quando a gente encerra o ver, a gente vai pro segundo passo, que seria aí o julgar. Tá? Antigamente falavam julgar, mas hoje em dia, né, eles mudaram o nome e colocaram aí iluminar, tá? Mas tanto faz, tá? Tanto faz aí você pegar como o segundo passo como julgar ou como iluminar, é a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente tem a figurinha, no caso aqui a menininha com um lampião, né? Então, quando a gente pega aí a questão do julgar ou iluminar, né? Lembrando aí que vai ter o quê? A questão da luz, né? E o que é a luz pra gente, né? A luz é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente trabalha aqui, no caso com o julgar e o iluminar, né? A gente sempre tem que trabalhar o quê? Aí com a Bíblia, tá? Então, a ideia, no caso, é que você viu alguma coisa da realidade, tá? Dos catequizandos aqui no ver, e a partir desse ponto você vai pegar a leitura da palavra de Deus, lembrando que você já tinha visto aqui a leitura, né? Quando você foi ver o tema do seu encontro, quando você foi preparar ali o seu encontro, né? Você já lembra que eu falei que tem que casar a leitura com o tema, né? Então, nesse caso aqui, né, você vai fazer uma leitura, tá? E aqui, por assim dizer, no julgar e no iluminar, que entra, por assim dizer, a sua catequese mesmo, tá? Lógico que tudo isso daqui é catequese, tá? Mas estou falando assim, aqui que você vai, por assim dizer, realmente passar o conteúdo, tá? Aqui no ver, você não vai estar dando conteúdo para eles, tá? Então, você sempre vão colocar assim, vai procurar no ver, você vai ver o que eles estão te dando de informação, mas você nunca vai, tipo assim, já entrar no tema que você está dando, passar o conteúdo que você está dando, tá? Então, o ver não é para isso, tá? O momento para você passar realmente, assim, o conteúdo vai ser aqui no julgar e no iluminar, tá? Então, a gente vai usar o quê? Vamos usar a Bíblia, tá? Então, você vai pegar, né, ensinar, no caso, seus catequizandos aí a manusearem a Bíblia, né? E você vai fazer a leitura da Bíblia, né? Lembrando que uma coisa muito importante, né, é a gente sempre remeter também aquelas coisas que a gente tem na missa, né? Então, na missa, a gente tem o quê? Aquela questão de, quando termina uma leitura, né, do Evangelho, palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Terminou uma leitura, né, que não é Evangelho, né? Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Então é interessante você lembrar essas coisas, né, e colocando essas coisas também na sua catequese, né, para os seus catequizandos já irem memorizando depois o que a gente vai ter lá na missa, tá? Então, a leitura sempre tem que ser da Bíblia. Mas eu tenho um livro que já está ali a leitura, tá? Mas mostra para o seu catequizando a Bíblia, ensina ele a manusear a Bíblia, tá? E faça a leitura da Bíblia, tá? A não ser que, lógico, que o seu catequizando seja aí pré-catequese, né? Daí, no caso, não vai dar para você pegar e fazer uma leitura longa, tá? Então, você pode, vamos colocar assim, resumir o conteúdo para eles, mas só se você estiver na pré-catequese, tá? E mesmo assim, pelo menos um versículo dá para você ler da Bíblia, tá? Para que os seus catequizandos possam ir se acostumando com a Bíblia, tá? Então, a Bíblia, tá? É o livro aí que a gente vai usar, tá? Que vai ser aí o nosso julgar ou o nosso iluminar, tá? Então, a partir do momento que você faz a leitura, né, quando você termina de fazer a leitura, né, às vezes, assim, fica muito claro para o seu catequizando, tá? A partir do ponto que você faz a leitura, ele já vai conseguir automaticamente fazer a ligação com o ver, né? Então, porque lógico, né, você está trabalhando o seu tema já com base numa leitura da Bíblia, né? E o ver, você de certa forma meio que está direcionando um pouco naquele sentido. Então, a partir do ponto que você faz a leitura, né, aí a gente entra nesse momento aí, julgar ou iluminar, tá? Então, no caso, as duas palavras eu não vejo problema nelas. Eu acho que as duas palavras, para mim, tanto faz, né? Vamos colocar assim, os catequistas mais antigos costumavam falar o quê? Ver, julgar, né? E
No caso, agora está falando aí o ver, iluminar, tá? A ideia o que que é? O julgar, porque a partir da leitura da palavra de Deus, você vai julgar aquela realidade que você viu no ver, tá? Mas não é no sentido assim de julgar do tipo, não, tá errado isso daí, tá? Então você vai olhar, né, e vai falar, olha, de acordo com o que a gente viu aqui na leitura, né, o que que vocês acham? Então vejam que aí é uma questão da gente conversar com eles e expor, no caso, o quê? A questão da doutrina da igreja, né, aquilo que você está querendo trabalhar, né, ou seja, dentro daí do tema que você está propondo, né, o que que você quer abordar, tá? E o iluminar, né, no caso é uma palavra nova, né, que eles colocaram, mas assim, se a gente for ver o que que é, qual é, né, dentro da realidade que eu vi no ver, né, vamos colocar assim, o que que a palavra de Deus, né, vai iluminar sobre isso que eu vi lá no ver, tá? Então qualquer uma das duas palavras estão corretas, tá? Então a ideia, como falei, tá, é que você faça a ponte, né? Então você consiga, lembra que eu falei, aqui no ver vou usar a imaginação, né? E não importa o que você faça, mas você sempre tem que conseguir fazer o link, né? Então, aí, dependendo do que você faz, automaticamente seus catequizandos já conseguem fazer essa ligação. Se de repente você vê assim, olha, tá meio confuso, né? A ideia é que você consiga falar, olha, lembra que a gente viu lá, a gente fez aquela dinâmica, a gente fez aquela brincadeira, né? E daí a gente vai falar, olha, de acordo com o que a gente está vendo aqui na palavra de Deus, olha, Jesus está mostrando isso, olha, Deus está mostrando isso. Então você tem que fazer essa ligação, tá? No caso, então, o julgar e iluminar, né, seria, por assim dizer, o conteúdo mesmo que você está querendo passar para os seus catequizandos, tá? E, como eu falei, lembra que no ver você não vai dar conteúdo, né? Então você vai fazer, no caso, uma brincadeira, uma dinâmica, né? Pode ser uma conversa, passar um filme, uma música, não importa, tá? Mas você não vai estar falando, olha, porque Deus fala tal coisa. Não, não é o momento no ver, o momento é aqui e agora, no julgar e no iluminar, tá? A partir do ponto que você terminou, daí a gente vai para o próximo passo, tá? Então a gente... antes disso, né? Antes de eu encerrar. Então lembrando, né? Após você ter trabalhado o ver, né, a gente vai, no caso, confrontar, né? Então, no caso aqui, né, essa realidade com o que a gente viu aqui na palavra de Deus, né? Sempre a leitura que você vai fazer, você vai então comparar com essa realidade, né? E aqui que vai entrar a sua catequese, né? E uma coisa que é interessante, né, a gente sempre lembrar também, né? Tipo assim, o que que a palavra de Deus está dizendo para a gente hoje, né? Então isso também a gente não pode perder de vista, tá? Lembra daquele negócio que eu falei que o método catequético ele trabalha com fé e vida? Então aqui a gente tem vida e aqui a gente tem fé, né? Ou seja, aqui vai entrar realmente a doutrina da nossa igreja, né, e a palavra de Deus. Então, a gente se vê no próximo vídeo.